um determinado tempo. Então, Darwin, quando ele fez a sua viagem, uma das coisas que ele percebeu foi os seus tentilhões. Cada ilha do arquipélago de Galápagos, né, tinha uma espécie de ave com diferentes adaptações de bico. Umas eram insetívoras, outras eram granívoras, outras eram onívoras, outras usavam o bico para utilizar ferramentas, tá? Então tinha aqui o tentilhão pica-pau, tinha o tentilhão de solo, o tentilhão canoro, o tentilhão insetívoro, vegetariano, enfim. Tinha vários tentilhões. E Darwin ficou pensando, pô, mas esses bichos são tão diferentes, mas eles compartilham um ancestral comum, porque é impossível que tivesse num evento tão distante, uma ave, mais de uma espécie de ave possa ter colonizado mais de uma vez essas ilhas. E recentemente foi feita a análise molecular, né, e verificou-se que todas as espécies que vivem no arquipélago de Galápagos tiveram origem de um ancestral comum. Então, concordou com as ideias de Darwin que todas essas espécies de pássaros canoros, de tentilhões, embora bem diferentes em termos anatômicos, principalmente em relação ao seu bico, eles compartilhavam um ancestral comum e eles acabaram irradiando, conforme as populações iam crescendo nas ilhas, eles iam ocupando novas ilhas e as pressões ambientais seletivas que essas ilhas tinham, porque lá na ilha de Galápagos é bem na linha do Equador ali. Então tem correntes frias, correntes quentes, então tem ilhas que são mais úmidas, ilhas mais secas. Isso promove uma maior ou menor disponibilidade de certos recursos. Os tentilhões, originalmente, eles eram animais granívoros, eles não eram insetívoros, eles não comiam folhas, não, eles comiam grãos. Só que, na ausência de grãos, eles acabaram procurando outras fontes de alimento. E essas outras fontes de alimento fez com que aqueles indivíduos que tinham os melhores genes, que tinham capacidade de fisiologicamente, bioquimicamente, se alimentar de outros itens de dieta que não apenas grãos, foram selecionados. Então, aqueles indivíduos que deixaram mais descendentes, que conseguiram sobreviver, eles prosperaram nessas ilhas. E nas outras ilhas, outros tipos de tentilhões também prosperaram de acordo com o tipo de alimentação que existia. Essa seleção natural, ela ocorre a nível de ilha, mas também ocorre, por exemplo, a nível fisiológico. Vamos pegar por exemplo, vocês já tiveram algum problema de infecção bacteriana e vocês tiveram que tomar antibiótico. E se vocês não tomarem o antibiótico direitinho, o que vai acontecer? Algumas bactérias, elas vão sofrer resistência ao antibiótico, elas vão sobreviver ao antibiótico. E as bactérias, elas se reproduzem rapidamente por divisão binária e ali um tempo a imunidade de vocês vai baixar e aquela bactéria que já estava ali, ela vai causar uma nova infecção. E aquele antibiótico, aquele remédio que vocês tomaram pela primeira vez, não vai fazer nem cócega para aquelas bactérias, porque o ambiente, ou seja, o antibiótico que vocês vão colocar naquela bactéria, ele não vai afetar a sua sobrevivência. Então, vocês vão ter que tomar um novo antibiótico mais forte para afetar a sobrevivência daquelas bactérias. E os médicos recomendam, tem que tomar de 10 a 14 dias o antibiótico para matar realmente todas as bactérias. E é o que não acontece muitas vezes, e aí, ali a pouco vocês têm uma nova infecção. E aquele segundo remédio não vai conseguir matar todas as bactérias. Você vai ter que tomar um terceiro remédio antibiótico mais forte, destruidor de estômagos, né? Geralmente, os antibióticos muito fortes, eles acabam com o sistema digestório da gente. Acabam com a bactéria também. E se vocês não tomarem o remédio direitinho, o que vai acontecer? Vocês vão criar uma super bactéria. E os efeitos colaterais daquele antibiótico vão ser mais devastadores, vão reduzir cada vez mais o sistema imunitário de vocês. A imunidade de vocês vai ficar cada vez pior por conta desses antibióticos mais fortes que vocês vão tomar.
Tudo porque vocês estão selecionando bactérias cada vez mais fortes, mais resistentes aos antibióticos, tá? Isso acontece numa escala de 1 ano, 6 meses. Se vocês tomarem um antibiótico, voltarem a ter infecção, tomar outro antibiótico, voltarem a ter infecção, né, numa escala de poucos meses, vocês estão com superbactérias. E um lugar que tem grande incidência de superbactérias são os hospitais, tá, pessoal? Por isso que, assim, ó, evitem ir a hospitais. Vão num posto de saúde, se vocês estão doentes, primeiro. Evitem de ir direto a um hospital. Hospital é para casos de emergência e urgência, tá, pessoal? Tô com dor de barriga, vai no posto de saúde, não vai no hospital primeiro. Porque o hospital é um lugar que tem bastante vírus e bactérias, geralmente superbactérias circulantes. Então vocês vão com uma dor de barriga e voltam e já ficam lá com um outro problema pior, né? Causado por organismos infecto-contagiosos que estavam já nesses locais. Tá? Então evitem procurar hospital sem necessidade. Tá? O hospital é para urgência e emergência. Procure um posto de saúde antes, ou vão marque uma consulta no médico aí, no consultório, enfim. Tá? Então aqui, ó, a semelhança entre essas espécies de tentilhões e a que vive no continente sul-americano levou Darwin a supor que indivíduos da população de tentilhões do continente teriam migrado há muito tempo para essas ilhas. Por seleção natural, teria surgido populações adaptadas a diferentes modos de vida, dando origem a diferentes espécies. Então, com base na análise de dados semelhantes a esses de muitos outros, inclusive de fósseis, que Darwin também coletou vários fósseis na América do Sul, Darwin ficou convencido de que as espécies podem mudar ao longo do tempo, ou seja, evoluir, e começou a buscar explicações para esse processo. Ele se baseou primeiramente nesse livro do Thomas Malthus, que vocês já devem ter visto em geografia, que é Ensaio sobre o Princípio da População. Tá? O Malthus ele dizia o quê? Que enquanto a produção de alimentos cresce em escala aritmética, ou seja, cresce numa PA, uma progressão aritmética, a população humana ela crescerá ou ela cresce em uma PG, ou seja, escala geométrica, o que é um dos fatores determinantes da fome e da competição por alimentos. Isso foi em 1798, nós não tínhamos ainda participado dessa terceira revolução agrícola, a Revolução Verde, que aumentou a quantidade de alimentos. Hoje ninguém mais, teoricamente, né, pessoal, não deveria mais morrer de fome pela grande quantidade de alimentos que a gente produz. O problema da espécie humana é que ela produz boa parte do alimento para alimentar outros animais, e não sua própria espécie. A gente produz soja e milho para alimentar cavalo, porco, galinha e boi. Estão entendendo? Se a gente pegasse o quanto que é produzido de soja e milho para alimentar a espécie humana, a gente não precisaria de tanta terra, ter tanto desmatamento, tanta poluição, tanta coisa que existe hoje para alimentar a população humana. Nós não morreríamos de fome pela quantidade de alimentos que a gente produz. Tá? Se existe pessoas morrendo de fome hoje em dia, é porque existe desigualdades sociais, desigualdades raciais, desigualdades de renda, desigualdades diversas, que impede que certas pessoas tenham acesso a uma alimentação saudável, tá? Mas são problemas sociais, tá? Não são problemas naturais. Então, Darwin, lendo esse livro do Thomas Malthus, ele estendeu isso para a natureza. Então ele imaginou assim, se a população ela cresce numa PG e a disponibilidade de alimento está em uma PA, ou seja, vai chegar um momento que a população ela vai parar de crescer, que é aquilo que eu chamei de potencial biótico. Ou seja, em algum momento os organismos vão brigar para sobreviver. Em algum momento eles vão ter que disputar aquele alimento, disputar aqueles recursos, né? Os machos vão ter que brigar para ter acesso à fêmea,
os indivíduos jovens vão ter que disputar pelo alimento, né? E essa briga pela vida, essa briga pela sobrevivência, essa briga para se fixar naquele ambiente, deixar mais descendentes, e essa seleção do ambiente sobre esses indivíduos, né, foram casando para que a gente chegasse nessa teoria de seleção natural. Então, ao ler esse ensaio, em 1938, Darwin imaginou que isso deveria acontecer também com os demais seres vivos, né? E adaptando essas ideias, Darwin dizia que as populações têm maior capacidade de crescer por reprodução do que o meio tem a sustentar esse número de indivíduos. Assim, muitos não conseguem sobreviver, pois não há recursos necessários para todos. O crescimento populacional seria controlado, portanto, por limites impostos pelo meio. A falta de recursos disponíveis para todos levaria à competição, os indivíduos com características mais vantajosas para determinado ambiente teriam maiores chances de sobreviver e de deixar descendentes, passando essas características vantajosas aos seus descendentes, e isso seria a essência, então, da seleção natural. Então, o ambiente é o agente que seleciona naturalmente aqueles indivíduos com características que lhes conferem maiores chances de sobrevivência e sucesso reprodutivo em uma dada condição ambiental. E aí que eu falei, né? Darwin, então, começa o seu livro falando daquilo que o homem faz com as espécies. Seleção artificial, né? Então, nesse caso, a seleção de indivíduos para a reprodução que têm características consideradas vantajosas para um determinado propósito humano e que devem ser mantidas. A gente chama isso de reprodução seletiva. E o mais interessante, pessoal, lendo o livro do Darwin, é que ele fala assim, um pastor tinha ovelhas brancas, aí nascia uma ovelha negra. Esse pastor, ele não queria aquela ovelha negra, ele sacrificava a ovelha. Ele não deixava, ou se aquela ovelha dava leite, né? Ele reservava aquela ovelha, impedia que ela tivesse filhos, né? Ela não podia reproduzir. Então, ou você matava aquele, sacrificava aquele animal, usava para carne, outra coisa assim, ou você evitava, impedia desse animal reproduzir, ou seja, ele não deixava descendentes, né? E aí você tem o aprimoramento de raças. Então, aqui o que a gente fez com os cachorros, notem a diversidade de raças de cachorros que a gente tem, né? São vários os exemplos. A gente fez a mesma coisa com a mostarda selvagem. Essa plantinha aqui, ó, dessa plantinha a gente tem o brócolis, a couve-flor, o repolho, a couve de Bruxelas e a folha, a couve em folha. Notem, da mostarda selvagem a gente selecionou. No caso aqui, as flores e caules deu origem ao brócolis. Quando a gente selecionou atributos de conjunto de flores, a gente tem a couve-flor. Quando você selecionou características da gema terminal, você tem o repolho. Gema lateral, couve de Bruxelas. E quando você selecionou indivíduos que tinham folhas maiores, a gente tem a couve em folha. Tá, pessoal? Então, isso aqui de uma única espécie, chamada Brassica oleracea, tá? Então, notem o quanto que a gente consegue, em pouco tempo, produzir de uma única espécie várias variedades, tá? De uma única espécie, várias raças de animais ou várias variedades de plantas. Tá? Isso é evolução, a gente está selecionando indivíduos, né? No caso, o homem está, né, através da seleção artificial. Então, Darwin dizia que o mesmo poderia ter acontecido na natureza e que o agente selecionador seria a própria natureza, que atua sem uma intenção. Então, a seleção artificial há uma intenção, há uma finalidade, né? E a seleção natural, ela é independente, ela não tem intenção, né? E vai depender, tipo, uma espécie, ela pode sofrer seleção de um jeito
ou de outro, dependendo do ecossistema. Eu sempre dou o exemplo de um sabiá. A gente tem um sabiá laranjeira, esse que canta na primavera. Se eu pegar um sabiá laranjeira aqui de São Carlos e levar ele lá para o semiárido nordestino, será que ele vai sobreviver? Ou ao contrário, eu pegar um sabiá laranjeira lá do semiárido nordestino e trazer ele aqui para São Carlos, será que ele vai sobreviver? Será que ele vai competir melhor com as espécies daqui? Aqui é muito mais úmido, então ele vai sofrer mais ataques de doenças, de fungos, bactérias, vírus, né? Já a espécie que eu levar para os daqui de São Carlos, levar lá para o semiárido, provavelmente ela vai morrer de fome, porque ela não tem adaptações, ela para ficar tantos dias sem comer, ou a perda de água, né? Porque não foi selecionado. Então, talvez se eu levar 100 indivíduos de sabiá daqui para lá, um ou dois sobrevivam, porque eles vão ter genes específicos para suportar uma escassez de alimentos, uma escassez de água, né? Já se eu trazer 100 indivíduos de sabiá laranjeira do semiárido nordestino para São Carlos, talvez de 100 também, uns 2, 3% sobrevivam. E é essa sobrevivência, se deixar esses indivíduos cruzarem novamente, entre os que sobreviveram, eles vão aumentar a população, eles vão se tornar melhores competidores com as espécies que estão aqui, né? E pensando dessa forma, é o que acontece com as espécies que são introduzidas de um lugar para outro. Boa parte das espécies daninhas, essas plantas daninhas que a gente tem nas lavouras, elas foram introduzidas, elas não são nativas aqui. Algumas plantas são nativas aqui na nossa região, mas muitas outras foram introduzidas. E a gente, além de querer produzir mais daquela planta em especial, da soja, do milho, a gente ainda tem que evitar com que essas espécies exóticas invasoras, elas também se beneficiem desse plantio, de todo o recurso que eu estou investindo nessas minhas plantas. E acaba que muitas vezes a gente acaba selecionando essas plantas exóticas invasoras, né? Quando a gente não controla elas devidamente, né? Há casos, por exemplo, da tiririca, da, no caso da lavoura da soja, agora no verão, tem a buva, que são espécies que você pode tocar um veneno que não mata, ou seja, a gente acabou selecionando indivíduos ultra mega resistentes a certos herbicidas. Tem doses, tem que dar, como diz meu pai, para a buva somente uma coisa arranca ela da lavoura, é a enxada, ou você paga para pegar e gradear a terra de novo, que é um contrassenso hoje em dia, né? A ideia é que você faça rotação de cultura, que você faça plantio direto, mas tem lavouras aí tomadas de burro, porque o agricultor, ele não, é a mesma coisa das superbactérias, em vez de ele dar uma dose correta, ele começou a dar doses cada vez menores, quis poupar dinheiro, né? Em vez de botar lá 100 ml de herbicida, vou botar 50, né? E aí acabou que alguns indivíduos se tornaram resistentes àquele herbicida e hoje você pode colocar doses 3, 4 vezes maiores e não mata mais aquela planta, tá? Então, acaba que a gente, sem querer, muitas vezes, acaba também selecionando plantas daninhas, bactérias, né? E é de uma maneira artificial. É a gente que está fazendo isso. Não é o ambiente que está fazendo isso. Entendeu, pessoal? Então, a seleção artificial ela também pode ser estendida para essas espécies exóticas que a gente não consegue controlar, né? Ou que a gente fez um uso inadequado de alguns agentes químicos, né? Como o antibiótico para combater certas bactérias, ou alguns herbicidas. E aí eu vou além, tá, pessoal? Não vou além, não vou só para herbicidas. Hoje em dia, essa nova
essa nova, essa segunda geração de soja transgênica, que ela é resistente a uma lagarta, se não me engano, você não pode plantar toda... quando você vai passar o veneno, né, para aquela lagarta, você tem que deixar lá uma área sem passar veneno. Por que você não pode passar veneno em toda a lavoura para lagarta? Porque se eventualmente um indivíduo, dois indivíduos serem resistentes àquele veneno, o que vai acontecer? Você pode colocar no outro ano mais e mais e mais inseticida que você não vai matar aquela lagarta. Agora, se você deixar certos refúgios na sua lavoura sem colocar veneno, o que vai acontecer? Você vai ter uma variabilidade genética. Então, você vai ter indivíduos que são passíveis de morrer pelo veneno, mas que não sofreram ataque do veneno, não receberam veneno, ou seja, sobreviveram, né? E elas vão acabar cruzando com aquelas resistentes ao veneno, ao inseticida. E esse cruzamento, né, vai formar heterozigotos, provavelmente, e os heterozigotos provavelmente vão ser suscetíveis ao veneno. Então, eu vou ter uma diversidade genética maior na população se eu manter esses refúgios dentro da lavoura sem aplicar o inseticida. E a tendência é fazer isso não só para, no caso da lagarta, mas também para outros, para herbicidas também. O ideal é sempre deixar alguma área da lavoura, algum trecho da lavoura, sem aplicação de veneno, para que haja essa sobrevivência, não haja uma seleção de certos indivíduos resistentes ao herbicida, ao fungicida, ao inseticida. Ok? Então, hoje a recomendação dos agrônomos ter essas áreas de refúgio. Não precisa ser uma área grande. Se é uma área de 10 hectares, deixa lá meio hectare. Né? Uma pequena porcentagem da área, 100. No outro ano, você deixa uma outra área, não precisa ser aquela você deixa uma área próxima, e assim por diante. Mas você tem que deixar uma área sem aplicação do veneno, para que você tenha diversidade genética, né? Senão você acaba forçando que, se eventualmente acontecer o processo de evolução, se acontecer essa seleção artificial, né, se você não conseguir matar todos os indivíduos, é bem provável que na outra lavoura, no outro ciclo de lavoura que vocês vierem plantar, aquela cultura, vocês vão ter problemas, vão ter uma incidência maior, vão ter que gastar muito mais, vão ter que, às vezes, comprar um herbicida mais caro, mais forte para combater aquela praga. Né? Aí os efeitos colaterais, principalmente no caso dos inseticidas, que você usa um inseticida de amplo espectro, né? Você acaba danificando insetos que são benéficos, né? Aqueles insetos que são predadores, aqueles insetos polinizadores que acabariam ajudando a tua lavoura. Né? E acaba que você vai gastar muito mais, com mais aplicações, às vezes, o inseticida mais caro, e ainda vai ter um resultado pior, né? Porque você pode correr o risco de matar as abelhas, matar os insetos predadores, né? Enfim, desequilibrando mais ainda esse ecossistema agrícola. Porém, pessoal, finalizando aqui as ideias de Darwin, do mesmo modo que Lamarck e Wallace, Darwin também não conseguiu explicar corretamente como que surgia essa variação que existe nas populações, nem como ocorria a transmissão das características hereditárias ao longo das gerações. Então, esses conhecimentos de como que é passado as informações para os descendentes só foi possível em 1865 com a publicação dos dados de Mendel, né? Mas que só foram compilados junto com as ideias de Darwin 2 décadas depois da morte de Darwin. Então, lá virado do século XX. Então, e aí surgiu
a teoria mais aceita de evolução, que é a nova síntese, né, ou neodarwinismo, tá? Que junta as ideias de Mendel mais as ideias de Wallace e Darwin sobre seleção natural. Aqui um pouquinho sobre a seleção sexual, né? Geralmente a seleção sexual ela afeta os machos, né? Darwin escreveu vários livros sobre seleção sexual. No próprio livro de seleção no livro da Origem das Espécies, ele fala um capítulo sobre seleção sexual e depois ele escreve um outro livro chamado A Origem do Homem e a Seleção Relacionada ao Sexo. Também ele aborda seleção sexual, as características, por exemplo, os homens têm barba e as mulheres não, isso é uma característica sexual, né? Questão dos músculos, a questão dos adornos, de terem, né, cornos, terem guampas, enfim, terem os machos serem maiores do que as fêmeas, porque eles disputam as fêmeas fisicamente, ou têm atrativos coloridos, como os discos do pavão, né? A cauda do pavão é bem bonita, né? Aqui, ó, esses discos que tem nas asas do pavão, aqui uma fragata com saco gular inflado para atrair a fêmea. Então, as fêmeas não têm isso. A fêmea do pavão, ela é descolorida, não é atrativa, né? Tudo isso, então, é a seleção sexual.